Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, do versículo 10. Evangelho de Lucas. Vai estar escrito aqui, né? Eu não estou conseguindo ler o finalzinho aqui, para só ver uma palavra que está ali. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez e lhe foi restituída sã. Até aí, né? Opa. Sã como a outra. Amém? Em outras traduções está escrito foi sarado a mão ressequida, né? Ou foi restaurada a mão ressequida. Aí fala restituída, mas em algumas traduções fala em restauração. Pelo menos é o que diz a minha Bíblia aqui, que eu descobri que é corrigida, atualizada e renovada, sei lá, que tem uma tradução mais fácil. Podemos assentar. Quero falar um pouquinho sobre restauração. Amém? Digam comigo, restauração. Olha, o que é restauração? Restauração é reconstruir, é tornar novo o que está desgastado, é refazer o que está destruído. E tem algumas coisas que nós podemos realmente dar uma conotação de restauração. Pegar, por exemplo, um quadro que está quase apagado, quase desgastado, os restauradores vão lá e renovam ele totalmente. Eu quero falar isso no sentido espiritual voltado para a nossa vida. Amém? Como a gente precisa disso. A Bíblia diz que Jesus chegou, provavelmente em Cafarnaum, e ele foi visitar uma sinagoga. Era interessante como ele gostava de ir na sinagoga. O que é sinagoga? A palavra sinagoga significa assembleia. Era um lugar de reunião das pessoas, ou dos judeus. E quando ele chegava na sinagoga, ele nunca era bem-vindo. Raramente as pessoas diziam: poxa, ele veio na igreja hoje, que bom que ele está aqui com a gente. As pessoas, quando olhavam ele, já ficava assim meio de lado, todo mundo ficava armado quando viu Jesus, porque Jesus confrontava demais o sistema religioso. O sistema religioso, ele era muito cheio de dogmas, que Jesus achava que as pessoas exageravam e começavam a impor fardos pesados demais sobre as pessoas, e Jesus atribuía essa prática de colocar fardo pesado às pessoas aos fariseus, o pessoal que praticava o judaísmo. E Jesus era judeu também, estava lá dentro porque era judaísmo. Apesar dele confrontar muito o sistema, o pessoal que estava ali, realmente dominando a religião, achava ele inconveniente, porque ele vinha e batia de frente contra tudo aquilo que o pessoal tentava construir, somente por religiosidade, que Jesus não via necessidade nenhuma. E uma das coisas que o pessoal tinha muito e gostava de fazer era impor obrigação pesada sobre o povo. Era chegar e dizer: não, tem que ser assim. E Jesus dizia: poxa, falava isso ele para os líderes, vocês ficam colocando em posição alguma coisa pesada demais sobre o povo, coisas que vocês não cumprem, dizia Jesus. Vocês colocam um fardo pesado sobre eles e vocês não removem nem com o dedo o que vocês colocam. Vocês só ficam exigindo deles que eles façam isso, que façam aquilo, mas no fundo vocês não estão fazendo nem mesmo aquilo que vocês estão mandando eles fazerem. E quando Jesus vinha e falava isso, ele costumava expor todo mundo e o pessoal da liderança já ficava meio bolado com ele. Lá vem ele falar de novo, porque ele não media palavras. Ele chegava dentro da sinagoga, afrontava o sistema, chegava e desfazia tudo aquilo que o pessoal falava, e o pessoal ficava muito revoltado, e quando viu ele, ficavam tentando encontrar uma forma de arranjar uma pegadinha, de fazer ele se contradizer, para poder ter alguma coisa para desgastar ele, espalhando conversas que não tinham sido conversas que ele tinha falado. E diz a palavra de Deus que ele foi lá na sinagoga. Quando ele chegou lá, o pessoal, lá vem ele. E era uma assembleia que as pessoas tinham o direito de falar, principalmente ele, que era mestre, tinha o direito de chegar e ter a palavra, tinha que dar a palavra para ele. Ele, quando chegou lá, no Evangelho de Mateus, no mesmo texto, fala que ele já tinha tido uma treta com os judeus lá por causa do negócio de sábado. Negócio de pão, porque ele falou que Davi havia comido pão
com o pessoal dele quando estava com fome. Ele comeu o pão da propiciação e que não tinha acontecido nada, apesar de que só quem podia comer o pão era o sacerdote. O rei foi lá e comeu com todos os soldados dele. E ele quer dizer que aquilo não tinha muito problema, não. E ele já estava meio estremecido, porque eles tentavam falar uma coisa, tentavam estabelecer a religiosidade no coração do povo. Deus vinha lá, Jesus ia lá, desfazia e tentava colocar graça e misericórdia de Deus. E quando Jesus chegou, que Jesus entrou, o pessoal, lá vem ele. Ele entrou e viu que um homem estava lá. E ele já chegou dizendo: vem cá, o que é que vocês querem? E o que é que vocês acham? É lícito curar alguém doente no sábado ou deixar a pessoa doente? É lícito libertar no sábado ou não? E ele começou então a perguntar para os camaradas lá. Os camaradas ficaram calados pensando no que iam falar. E ele pegou, fez uma coisa que afrontou todo mundo. Por quê? Porque o judeu achava que no sábado ninguém podia trabalhar, fazer nada, porque existia a lei, um dos mandamentos. Mas quando a lei foi estabelecida por Moisés, era uma forma de obrigar as pessoas não se envolverem com o trabalho secular no dia de celebração, mas de alguma forma ficarem em casa ou no templo para poder adorar a Deus naquele dia. Mas essa regra que Deus estabeleceu, ela começou a ser interpretada de uma outra maneira. Quando Deus disse para não trabalhar, era para poder deixar o trabalho secular e ir para a sinagoga, para o templo e tirar aquele momento de comemoração a Deus. Mas o fato de Deus querer isso não quer dizer que outras coisas você não poderia, de uma certa forma, quebrar o protocolo para ajudar alguém, para agir de misericórdia com alguém, para socorrer alguém, porque os líderes religiosos diziam: não pode fazer nada, não pode ajudar ninguém, não pode curar, não pode fazer nada, porque tudo pode simbolizar um trabalho. E Jesus dizia: vocês são um bando de hipócritas. Jesus dizia: eu quero é ver um de vocês aí, que a vaca de vocês fica lá no atoleiro, que vocês não vão lá tirar a vaca de vocês para ela não morrer. Ele falou uma certa ocasião exatamente para o pessoal da religião. E ele confrontava, e ele chegou e decidiu, ele estava querendo mesmo criar uma situação para mostrar que as coisas não eram como as pessoas imaginavam, e para tentar dizer para aqueles judeus que estavam ali que o ser humano, as pessoas, são mais importantes do que qualquer dogma religioso. Que você é mais importante do que os dogmas, você é mais importante do que as regras impostas, pesadas sobre você, e que Deus, acima de tudo, Ele pode odiar o pecado, mas Ele ama o pecador. O problema dele não é com o pecador, é com o pecado. E Jesus entrou na sinagoga. Quando ele entrou, tinha um homem lá que ele já sabia, que ele conhecia, porque ele é Deus, conhece todo mundo. Ele sabia da aflição do homem, ele sabia das desvantagens do homem, ele sabia das dificuldades desse homem. Esse homem era um judeu, porém ele tinha um problema, ele tinha um defeito físico. E as pessoas que tinham defeito físico, eles eram praticamente isolados de tudo. Em alguns casos, até para entrar no templo tinha restrições. Para exercer determinadas funções não era possível. E as pessoas que tinham qualquer tipo de doença era interpretado como alguém que poderia estar no meio de uma pessoa e poderia contaminar tudo, e havia um isolamento quase que sistemático. E esse homem provavelmente, se não estivesse fora da sinagoga, ele estava num cantinho muito bem escondido, porque ele sabia do problema que ele tinha, e por isso ele estava um pouquinho isolado por causa do problema dele. O que é que ele tinha? Ele era um homem que estava em desvantagem. Qual era a desvantagem dele? Ele tinha a mão ressequida. A mão direita. Era um homem defeituoso, um homem com defeito. E as pessoas que tinham esse problema, praticamente ficavam muito limitados. Naquela época o mundo era totalmente rural. O mundo era rural. Não era um mundo moderno como o nosso.
quase 100% da população vivia da agricultura e todo mundo tinha que trabalhar no pesado, trabalhar com as mãos, sim, para poder fazer a sua própria comida no campo. E um homem que tinha um defeito físico desse tipo era um homem que já estava na desvantagem completa e já estava numa situação realmente muito complexa de sobrevivência por conta da limitação que tinha. E aquele homem, com certeza, era um homem marcado. Aquele defeito, como quase qualquer defeito, se a pessoa não tem estrutura para poder lidar com os seus próprios defeitos físicos, a pessoa se sente humilhada, a pessoa se sente em desvantagem, a pessoa se sente isolada, a pessoa se sente inferiorizada. E uma série de coisas pode acontecer na cabeça de uma pessoa que, de alguma forma, tem algum tipo de limitação. Quem tem limitação se sente em desvantagem. Quem tem limitação não se sente em condições de competir com ninguém, em nada. Dependendo da cabeça da pessoa, a pessoa realmente se isola totalmente por conta do fato de ter uma situação de limitação, e naquela época muito pior, por quê? Porque havia toda uma cultura de isolamento, alguma coisa que pegava uma pessoa que tinha um defeito e isolava, porque na cultura dos judeus, eles achavam que a pessoa, quando tinha um defeito, era porque ele era pecador, ele estava tendo aquilo ali porque cometeu alguma falha, e aquilo era a consequência dos erros que ele tinha, e havia todo esse isolamento, esse lixamento velado, exatamente, usando a religião para poder isolar a pessoa, e Jesus quebrava isso. Ele chegava lá e dizia não, ele encostava em pessoas, ele pegava em pessoas que não era para pegar, e tudo aquilo que havia uma lei que dizia que não podia, ele ia lá e fazia o contrário. Ele chegou lá e sabia do homem, e diz a palavra nesse mesmo texto que eu li para você, que diz: ei, vem para cá para o meio. Ele falou: o camarada chamou o camarada para sair lá do fundão, lá do lado de fora, e disse: fica aqui no meio da sinagoga, fica bem aqui no meio, para todo mundo ver. O camarada veio sem jeito, talvez. O que é que ele quer comigo? Jesus colocou ele no meio da multidão, das pessoas que estavam ali, e fez a pergunta: e aí? No sábado a gente faz o bem ou não faz? É pecado fazer o bem ou tem que fazer o mal? E Jesus então começou a perguntar para o pessoal que estava lá calado, passado com Jesus. Ele vai lá, o mestre, e faz algumas perguntas. No versículo 9. Então, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou mal? Ele perguntou. Salvar a vida ou deixá-las perecer? O pessoal ia dizer: não pode fazer, que isso é trabalho. Aí Jesus olhou para o homem e disse: estende a tua mão. O camarada, talvez com vergonha de estender a mão dele, que ele sabia que ele era ressecado, ele estava camuflado no meio de todo mundo. E quando o camarada estendeu a mão, que ele puxou a mão, que esticou a mão, a Bíblia diz que a mão dele foi restaurada. Na hora que ele esticou a mão, que ele esticou junto com a outra, aquela mão que era toda ressequida, foi voltando ao normal, voltou ao normal, e todo mundo viu aquilo ali. Os judeus que estavam lá ficaram com muita raiva. Em vez de eles se alegrarem com a cura do camarada, eles ficaram mais chateados ainda. Diz a Bíblia no versículo 11, do mesmo texto que nós lemos, que eles se encheram de ira, se encheram de furor, ficaram furiosos. Poxa, esse camarada vem fazer isso aqui agora, rapaz. Vem resolver o problema, Deus chama agora para confrontar a gente, fazendo esse trabalho no sábado. Eles se encheram de furor, de ódio com Jesus, em vez de se alegrarem com a cura do homem. Por quê? Porque eles tinham perdido aquilo que para Jesus é o mais importante do ser humano: a sensibilidade, que faz com que você realmente, quando tem, sinta misericórdia, se alegra com os que sofrem e fique torcendo positivamente em favor daquele que está precisando de ajuda. Eles só tinham religião, e a religião era tão predominante neles que eles nem se atentaram para o fato de que aquilo tudo era motivo de alegria, porque o camarada era um camarada aleijado, defeituoso.
E no momento que ele entrou na sinagoga, Jesus foi lá e restaurou a mão dele que o limitava, que lhe gerava trauma, que fazia dele um homem triste, um homem complexado, um homem inferiorizado. Jesus deu uma cura que resolveu todas as principais doenças que ele tinha, que deveriam ser emocionais por conta daquele problema que era a mão ressequida. A gente pensa, o que a gente aprende com isso, gente? Por que Jesus permitiu, ou Deus permitiu, que essas histórias ficassem registradas aqui, para nós lermos mais de 2000 anos depois, com pessoas que vivem num mundo diferente como vocês? Por que Deus permitiu que essa história ficasse registrada aqui? Para te passar informação, para tentar dar uma mensagem para você, nos momentos em que você se sentisse, quem sabe, assim, como se sentia esse homem, por razões diferentes, mas que não deixe de ser uma razão pela qual gerava esse sofrimento. O que a gente aprende, irmãos? Primeiro, a Bíblia diz que Jesus foi lá, em outro texto, restaurou a mão do homem. Aquele homem tinha um corpo por inteiro. A única coisa que estava com o problema dele era a mão, que precisava ser restaurada, e Jesus foi lá e restaurou. Às vezes a gente para um pouco para pensar na gente, e quando a gente faz assim uma autoanálise, e que você é um pouco mais minucioso, você acaba descobrindo que às vezes na sua vida há muitos pontos que têm necessidade de restauração. Tem gente que precisa ter o caráter restaurado, tem gente que precisa ter a vida emocional restaurada, tem gente que está precisando de uma restauração dentro da sua casa, tem gente que está precisando de uma restauração dentro dos seus relacionamentos, tem gente que está precisando de uma restauração, que é a renovação e um conserto em várias áreas da vida. Às vezes você não está de todo precisando de uma restauração, mas de repente em algum ponto da sua vida existe lá um lado que você perdeu o controle. Por ter perdido o controle, a própria situação em si foi desgastando você, ou desgastando, que você passa então a ter conhecimento e reconhece a necessidade de ter restauração em alguma área da sua própria vida. Tem pessoas que se sentem tão desgastadas em determinadas áreas que eles começam simplesmente a isolar de si mesmo aquela parte sua que ele já começa a achar, é o meu lado ruim, é o meu lado podre. Às vezes a gente tem muito essas coisas. É o lado que eu não gostaria de ter, é o lado que eu gostaria que fosse diferente. Às vezes nós temos um lado que só se deteriora, tem um lado que só se desgasta. E nós temos sim essa mania de fazermos autoavaliação e de percebermos o que é o melhor de nós e o que é aquilo que não é o melhor da gente. Às vezes, isso é tão claro e a gente revela numa simples atitude de bater uma fotografia. Tem gente que diz assim, não, eu não quero que bata foto desse lado, porque esse não é o meu melhor lado. O meu melhor lado é esse aqui. Ele tem um lado que ele não gosta. Ele tem um lado que por alguma razão ele não aceita, que não está bem, que está desgastado. Ele pega e evita aquele lado completamente, porque ele acha que aquele lado é o lado feio, é o lado que ele não fica bem. E às vezes esses lados que a gente não admira, que a gente tenta se ocultar deles, são coisas referentes a nós, a maneira de ser, a tantas outras coisas. Esse desgaste e essa situação ressequida que precisa de restauração não está ligado somente a uma forma literal de um membro ressequido do corpo, mas às vezes estão exatamente embutido ou intrinsecamente ligado a situações nossas, a maneira de ser, a maneira de agir. Como eu me desgasto pela forma como eu costumo agir. Como eu me desgasto porque eu não consigo ficar com a boca fechada. Como eu me desgasto porque eu não consigo ficar sem fofocar. Como eu me desgasto porque eu não consigo aquilo. E você percebe que existem determinadas áreas da vida
que você vai se desgastando e você se desgasta de uma forma constante e que muitas vezes você reconhece isso. A proposta da palavra de Deus é exatamente essa: tentar dizer para mim, para você, que Jesus reconhece as coisas, ele é capaz de chamar você, como ele chamou aquele homem. E quando ele te chama para viver com ele e para segui-lo, ele chama você, e quando ele chama, o prazer dele é poder restaurar você. Restaurar em muitas áreas. Porque essas restaurações vão fazer de você, de mim, de qualquer um de nós, pessoas melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, e tudo, o poder restaurador de Deus torna você uma pessoa melhor. E o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo, que cuidou desse homem, ele é especialista em restaurações. Essa é a especialidade. Olha, não importa quem você seja, não importa o que você foi, não importa o que se passou, não importa as marcas que você tem, não importa os traumas que você tem, não importa os complexos que você tem, que é difícil alguém que não tenha. Não importa o quanto você se sente rejeitado, não importa o quanto te rejeitaram e isso te deixou sequelas, não importa. O importante é que Jesus chamou aquele homem, vem para o meio. E quando ele chama você e aproxima você dele, que você começa a se interessar por ele e se aproximar dele, você vem, e uma das coisas que ele vai fazer em você é usar a capacidade, a especialidade que ele tem de restaurar você. Vai restaurar a tua alma, teu coração, a tua forma de ver as coisas e mostrar para você que você não tem nenhum lado feio. Todos os teus lados são bonitos, porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, nesta noite, eu peguei essa simples passagem da palavra de Deus para dizer isso. Onde é a tua necessidade de restauração? Se você já reconhece isso, pede ajuda para Jesus. Jesus, pastor, eu tenho que parar de mentir. Tudo tem, o ser humano é muito complexo. Eu tenho que parar de ser assim. Eu tenho que parar de falar demais. E às vezes a gente para e percebe que a gente vai tendo desvantagem por conta daquele nosso lado desgastado. A gente vai perdendo coisas, vai sofrendo perdas, e temos desvantagem por conta daquele lado desgastado. E Deus precisa entrar ali para poder corrigir. Vai corrigindo. Eu tenho que dar um jeito, Deus tem que... Meu lado desgastado é que eu peço emprestado, mas não pago. Eu sou ruim para pagar. Sou ruim para cumprir meus compromissos. Tudo tem de desgaste na vida da gente. Estou falando para vocês aqui, não apontando nada para ninguém. São os desgastes que nós temos. Que às vezes a gente reconhece, que às vezes as pessoas reclamam tanto, às vezes até as pessoas da nossa casa reclamam, que a gente reconhece, mas não tem como mudar as coisas. E eu quero terminar dizendo que Jesus tem como fazer essa mudança, essa restauração e esse renovo. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude a mim, a você e a todos nós. Vocês pensam que eu não tenho situação com que eu luto contra? Tenho. Que eu paro e digo, não, é aquele segredo. Isso é seguir a Jesus. O que foi que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se o quê? A si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, se você quer vir andar comigo, meu amigo, a sua luta vai ser uma só. É dizer não para você. É você dizer não faço, não vou, não cedo. É dizer não para você o tempo todo. Pegar a sua cruz de seguidor de Jesus e segui-lo. E essa é a luta. Está dizendo não para você o tempo todo, porque sempre você está sendo confrontado por situações que você realmente de repente encontra dificuldade para poder romper. E o fato de você dizer não para essas coisas
é porque você está submetido ao Jesus que vai estar trabalhando essa restauração que você precisa. Amém? Que Deus nos abençoe.